Na aula de hoje, nós vamos estudar as funções de onda correspondentes aos orbitais p obtidas para o átomo de hidrogênio. Na última aula, nós aprendemos que as funções de onda podem ser divididas em duas partes, uma parte radial e uma parte angular, sendo que a parte radial nos dá a dependência de psi em função da distância r em relação ao núcleo, enquanto que a parte angular nos dá a dependência de psi em função dos ângulos θ e φ. Se você ainda não viu a aula sobre as funções de onda para o átomo de hidrogênio, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. Nós já analisamos a distribuição de probabilidade radial para os orbitais 1s, 2s e 3s. Agora, vamos analisar o gráfico de distribuição de probabilidade radial para os orbitais 2p. Observe que para o orbital 2p não há nenhum nó radial. Ao compararmos este gráfico com o gráfico de distribuição de probabilidade radial para o orbital 2s, podemos constatar que o ponto máximo de probabilidade para o orbital 2p ocorre em uma distância r menor do que a distância r obtida para o orbital 2s, o que indica que o orbital 2p é menor que o orbital 2s. Agora, vamos comparar os gráficos de distribuição de probabilidade radial para os orbitais 3s, 3p e 3d. Nós podemos constatar que o ponto máximo de probabilidade em um orbital 3d ocorre em uma distância r menor em relação ao orbital 3p, que por sua vez ocorre em uma distância r menor do que o orbital 3s. Isso significa que um orbital 3d é menor do que um orbital 3p, que é menor do que um orbital 3s. Temos então que o tamanho do orbital diminui com o aumento do número quântico L. No entanto, se considerarmos distâncias muito pequenas em relação ao núcleo, como no intervalo de 0 a 2 angstroms, temos que nesse intervalo há uma maior probabilidade em um orbital 3s do que em um orbital 3p. E neste intervalo, a probabilidade em um orbital 3d é nula. Este efeito é denominado de efeito de penetração. Agora, vamos analisar a parte angular das funções de onda. No quadro a seguir, temos algumas das funções angulares obtidas para o átomo de hidrogênio. Essas funções são independentes do número quântico n, mas dependem de L e ml. Observe que no caso dos orbitais s, a parte angular dessas funções é uma constante, sendo, portanto, independente dos ângulos θ e φ. Isso quer dizer que a uma dada distância r em relação ao núcleo, a amplitude da função de onda é a mesma, independentemente das coordenadas angulares do ponto de interesse. Dizemos, então, que os orbitais s são esfericamente simétricos em relação ao núcleo atômico. Os orbitais s são, portanto, representados como esferas com o núcleo localizado em seu centro. Aqui temos as representações dos orbitais 1s e 2s. Observe que o volume do orbital 2s é cerca de 4 vezes o volume de um orbital 1s. O que essas esferas representam são regiões no espaço em que há 90% de probabilidade de se encontrar o elétron. Você pode estar se perguntando, por que não se representar a probabilidade total de se encontrar o elétron? Bem, isso não é feito, pois a probabilidade de se encontrar o elétron só cai para zero a uma distância infinita do núcleo, sendo, portanto, impossível representar a probabilidade total de se encontrar o elétron. Diferentemente dos orbitais s, as funções angulares correspondentes aos orbitais p e d são dependentes dos ângulos θ e φ, e é esta dependência que irá conferir a estes orbitais as suas formas e orientações específicas. Para um orbital p, que apresenta um número quântico de momento angular igual a 1, existem 3 valores possíveis para ml, -1, 0 e 1. E existem, portanto, 3 tipos de orbitais p. Estes orbitais diferem apenas em suas orientações espaciais e cada um deles apresenta uma direção coincidente com as coordenadas cartesianas, sendo denominados, portanto, de orbitais px,
PY e PZ. Observe agora as superfícies de contorno para os orbitais 2PZ, 2PX e 2PY. Observe que para cada uma dessas representações há dois lóbulos indicados, um com sinal positivo e o outro com sinal negativo. Estes sinais indicam que um lóbulo apresenta uma amplitude de onda positiva e o outro lóbulo uma amplitude de onda negativa. Essa informação será de extrema importância quando formos trabalhar com a formação das ligações covalentes. Ao analisarmos o orbital 2PZ, temos que a maior probabilidade de se encontrar o elétron é ao longo do eixo Z. Observe que a fase do orbital é positiva, onde o eixo Z é positivo, e a fase do orbital é negativa, onde o eixo Z é negativo. Como discutimos anteriormente, não há nenhum nó radial em um orbital 2p, ou seja, não há nenhuma superfície esférica com probabilidade nula de se encontrar o elétron, como ocorre nos casos dos orbitais 2s e 3s. Mas nós podemos observar claramente que há um plano que atravessa o núcleo atômico, separando o lóbulo positivo do negativo. Esse plano é chamado de plano nodal e ocorre sempre que há um nó angular. Os nós angulares ocorrem quando a parte angular da função de onda é igual a zero e podem gerar planos ou cones nodais. Como podemos observar, a função angular para o orbital PZ é zero quando o θ é igual a 90 graus, o que corresponde ao plano XY em coordenadas cartesianas. Para um orbital PX, a maior probabilidade de se encontrar o elétron é ao longo do eixo X. A fase do orbital é positiva, onde o eixo X é positivo, e a fase do orbital é negativa, onde o eixo X é negativo. Já o plano nodal ocorre no plano YZ. Para o orbital 2py, a maior probabilidade de se encontrar o elétron é ao longo do eixo Y. A fase do orbital é positiva, onde o eixo Y é positivo, e negativa, onde o eixo Y é negativo. Neste caso, o plano nodal ocorre no plano XZ. O número de nós angulares é igual ao valor do número quântico de momento angular. Sendo assim, para um orbital P que possui número quântico de momento angular igual a 1, temos um nó angular, o que é consistente com os planos nodais que acabamos de observar. O número de nós totais é dado por n-1. Para um orbital 2p, temos então que o número total de nós é igual a 1 nó angular e 0 nós radiais. Agora eu pergunto a você, qual é o número de nós totais de um orbital 3s, o número de nós radiais e o número de nós angulares? Na próxima aula, vamos estudar as funções de onda que correspondem aos orbitais d para o átomo de hidrogênio. Então é isso e até mais!